Cananga, que vai se apresentar com Daniela. Daniela Pérez foi uma atriz e bailarina brasileira. A sua mãe é Glória Pérez, autora de novelas como Caminho das Índias, Pecado Capital, América e Salve Jorge. A Daniela atuou na novela Cananga do Japão, exibida na Manchete em 89. Nos anos 90, ela também trabalhou na novela Barriga de Aluguel, na Globo. Aconteceu alguma coisa? Eu queria falar com você, Clô. Ela atuou na novela O Dono do Mundo, exibida na Rede Globo de 91 a 92, e o seu último trabalho foi na novela de Corpo e Alma de Denis Carvalho, que foi ao ar em 92. Não achei que a sua mãe fosse me receber com flores, né? Isso não muda nada, né? Não sei, Caio. E foi também nesse ano, em 92, enquanto a novela de Corpo e Alma ainda estava sendo exibida, que a vida da Daniela Pérez foi covardemente tirada. A atriz conheceu seu marido, Raul Gazola, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão. Em 1990, a Daniela e o Raul se casaram oficialmente. No mesmo ano, a Rede Globo convidou o grupo de dança em que ela era aluna para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, escrita por Glória Pérez. A Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo a sua primeira personagem, que era uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço nessa novela e a Daniela acabou chamando a atenção do Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo, em 1990. Elisa, pelo amor de Deus, corre lá dentro, pega aquela bolsinha preta que eu uso com essa roupa, mas voa, pelo amor de Deus. Um dia importante desse pro seu noivo, você saindo desse jeito. Pois é, essa produção toda pra festa, com os patrocinadores, caso ele ganhe, né? A gente não sabe, vamos lá. Vai de uma vez. Obrigada. Em 92, já reconhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma, que infelizmente foi o seu último trabalho. No início dos anos 90, a Daniela foi a melhor candidata ao posto de namoradinha do Brasil, que antes era ocupado por Regina Duarte. Em 92, ela também participou de um especial de Natal do Roberto Carlos, e nesse especial ela interpretou Maria. Um desconhecido entra na minha casa, me pede água e repouso. Depois se apresenta como um mensageiro de Deus. Quer me confundir? Me assustar? O personagem da Daniela da novela de Corpo e Alma se envolvia com o personagem de Guilherme de Pádua. A Verinha tá tomando banho. Eu vim falar com você mesmo. O que foi? Você tá afim de mim? Como é que é? O romance entre esses personagens era algo passageiro e o Guilherme sentiu que logo seu tempo de tela diminuiria. Ele teve várias crises de choro e constantemente procurava a Daniela e tentava convencer ela a falar com a Glória Pérez para dar mais destaque ao personagem dele. Algumas fontes falam que ele fazia investidas amorosas tentando forçar um romance na vida real, porque o casal na novela era muito querido pelo público e um romance na vida real talvez mudasse o rumo da novela. A então esposa do Guilherme se chama Paula Tomás e ela tinha bastante ciúmes das cenas românticas entre o Guilherme e a Daniela. Alguns acreditam que ela sabia das investidas dele e o porquê ele estava fazendo aquilo. Mas ele não conseguiu o que queria e, por coincidência, a sua participação foi bastante reduzida e isso fez com que o ex-ator acreditasse que a Daniela e a mãe dela estavam tentando prejudicar a carreira dele. No dia 28 de dezembro, por volta das 21 horas, a Daniela e o Guilherme terminaram as gravações da novela e saíram dos estúdios, falaram com alguns fãs e foram embora. Acabar por quê, Yasmin? Vira. Eu não te entendo, a gente tá numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. É por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Esse é o último momento em que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua se encontram no estúdio. Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma por determinação da direção da Rede Globo. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe.
O Guilherme saiu na frente, no carro dele, e logo depois a Daniela saiu atrás no carro dela. Algumas camareiras contam que viram Guilherme chorar e entregar 2 bilhetes à Daniela nesse mesmo dia e que ela estava muito nervosa. Quando os 2 atores saíram do estúdio, um dos fãs que estava do lado de fora, lá tirando foto com eles, saiu logo atrás do carro do Guilherme e ele contou que o Guilherme de Pádua, que estava na frente da Daniela, parou um pouco e esperou ela passar pelo carro dele. No caminho de casa, a Daniela parou em um posto de gasolina e o Guilherme a viu. Segundo o depoimento dos frentistas que trabalhavam naquela hora, o Guilherme fechou o carro da Daniela, impedindo que ela passasse, e então ela viu que era o carro dele e desceu para saber o que estava acontecendo. Mas a atriz nem teve tempo de falar com ele, porque o Guilherme deu um soco no rosto dela e ela caiu desmaiada. As 2 testemunhas arroladas pela acusação são os frentistas do posto Alvorada, que fica a cerca de 300 metros do estúdio onde Daniela gravou sua última cena como Yasmin. Segundo as testemunhas, as coisas aconteceram mais ou menos desta maneira, como reconstituído pelo programa 24 Horas. Nessa hora, Daniela Pérez se preparava para fazer a última cena dela como Yasmin. Uma cena que termina com um olhar triste e vazio. No fim da tarde daquele dia, o Guilherme havia deixado o estúdio e foi até o apartamento dele buscar a esposa dele, grávida de 4 meses, e eles colocaram um lençol e um travesseiro no carro e voltaram para os estúdios. Chegando lá, a Paula ficou deitada no banco de trás do carro do Guilherme, coberta com um lençol, e o Guilherme foi terminar as gravações. Então, a esposa dele, desde o início, já estava ajudando ele no crime. Eles colocaram a Daniela no banco de trás do carro e dirigiram até uma mata na Barra da Tijuca. Então a Paula foi levando o carro com a Daniela e o Guilherme seguiu atrás levando o carro da atriz. Chegando no local, eles arrastaram a Daniela para dentro do matagal e logo começaram com toda a crueldade. Eles a mataram com 18 punhaladas que perfuraram o pescoço, o pulmão e o coração de Daniela. Segundo a perícia, foram mais de 18 perfurações. Escoriação na parte lateral do pescoço, quer dizer, escoriação é o que vulgarmente chama de arranhão. Tá? Escoriação na parte lateral do pescoço, possui equimose, tá? No lado direito do rosto, tá? Esses ferimentos na garganta, tá? 4 ferimentos, e 12 ferimentos na região do tórax. Sendo que desses 12, isso também é um dado do ponto de vista jurídico importante, a área de eleição foi muito estreita, tanto que desses 12, 8 atingiram o coração. Quer dizer, houve uma prevalência. Havia uma intenção, né? Exatamente. As primeiras notícias diziam que a arma usada havia sido uma tesoura, mas depois a perícia confirmou que, na verdade, uma arma semelhante a um punhal é que foi usada. Enquanto eles estavam dentro do matagal, um homem passou pelo local e achou estranho ver 2 carros sozinhos em uma rua deserta. Ele desconfiou que poderia se tratar de algum crime e anotou a placa dos 2 carros. Depois disso, Guilherme e a Paula dirigiram até um posto de gasolina e lá eles pediram para os frentistas lavarem o carro deles. Chegando em casa, a Paula foi descansar e o Guilherme decidiu fazer uma caminhada por Copacabana e acredita-se que ele tenha jogado a arma do crime no mar. Nesse mesmo dia, a mãe da Daniela ligou 2 vezes para o Guilherme perguntando se ele sabia onde ela estava, porque ela estava demorando muito a voltar para casa e a Glória Pérez sabia que eles saíam no mesmo horário. Na novela de Corpo e Alma, Glória Pérez fez hoje uma revelação. Por 2 vezes falou com Guilherme de Pádua por telefone na noite do crime, sem suspeitar que estava conversando com o assassino da filha. Esse homem não é louco e falou comigo com absoluta frieza. 1 hora depois de ter morto a minha filha, eu ligo para ele, eu falo com ele, ele fala friamente comigo durante 2 vezes. Depois a Sandra Regina, a coreógrafa da novela, falou com a mulher dele, que teve o cinismo de ainda dizer, olha, estamos acordados, qualquer notícia que vocês tenham dela, você pode ligar a hora que for, nós estamos acordados, nós estamos preocupados, nós estamos esperando notícia. Assim como eles fizeram isso, assim como eles foram para a delegacia, assim como ele abraçou o Raul na delegacia, eu te digo que esse homem estaria aqui enxugando minhas lágrimas.
O advogado que anotou a placa dos carros já havia alertado a polícia sobre aquela cena suspeita e 2 policiais foram até o local. E quando eles chegaram no local, eles perceberam que havia apenas um dos carros, e era o carro da Daniela. Então um dos policiais resolveu entrar no matagal e ele acabou tropeçando no corpo da atriz. No dia seguinte, a notícia de que a atriz Daniela Pérez havia sido brutalmente assassinada tomava conta de toda a imprensa. E para despistar qualquer suspeita, o Guilherme compareceu ao funeral da atriz e consolou a mãe dela, o marido e os amigos próximos. No dia do velório, a polícia foi até os estúdios de gravação da novela no intuito de achar algum carro com a placa e o modelo indicados. E no caso, na época, o modelo do carro do Guilherme de Pádua era um Santana. E eles de fato acharam Santana com a placa LM1115 de propriedade do Guilherme. Essa placa ela tinha apenas uma letra diferente da que foi dada pelo advogado, mas logo a polícia descobriu que o Guilherme havia alterado ela com fita isolante. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha 3 facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma. O ator foi preso às 7 horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido o crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Aproximadamente 6h30 da manhã, na residência dele. Como o senhor encontrou? Ele estava dormindo, porque eu, antes de subir ao apartamento, eu falei com ele pelo telefone da portaria. Eu tinha o telefone dele, que me foi fornecido pela Glória Pérez na madrugada, e entrei em contato com ele por telefone. Quem atendeu o telefone foi uma senhora, uma voz feminina. Eu primeiro cheguei ao prédio, me identifiquei para o porteiro e pedi que para chegar na garagem para ver se eu achava o veículo dele, né? Aí o porteiro facilitou a minha entrada, eu fui com os colegas na garagem e de imediato vi o carro. O primeiro carro que eu vi, o Santana LM 1115. Já estava LM? Estava LM. Então já tinha praticamente certeza de que ele morava no prédio. Então eu pedi que 2 policiais que me acompanhavam subissem ao 8º andar e permanecessem na porta do apartamento para que ele não saísse. E fiz contato por telefone com ele, pedindo, primeiro, inicialmente, eu usei de uma experiência policial, dizendo a ele que eu precisava de esclarecimentos dele, como eu estava fazendo com vários colegas dele da novela, que seriam as últimas pessoas que estiveram, quando a Daniela ainda estava viva, na gravação. E pedi que ele comparecesse à delegacia comigo para que ajudasse, fornecesse dados para que nós chegássemos à autoria, que a presença dele seria importante. Ele relutou a princípio, mas mandou que eu subisse. E o convenci a me acompanhar até a delegacia. Mas se ele relutasse em ir, eu levaria de qualquer maneira. E no mesmo dia, o Guilherme de Pádua e a esposa confessaram o crime. Ele relutou, ele negou, não foi ele, tentou aplicar álibis. Só que tem que as investigações que esses 2 já tinham feito, certo? Mas eu disse para ele imediatamente, confessando ou não, você está preso em flagrante por ter matado a Daniela Pérez. Eu aguardei que os advogados chegassem, chegaram 4 advogados, e confabularam com ele, reservadamente, não sabendo qual, e veio para prestar depoimento e confessou isso aí na presença de 4 advogados. De repente o delegado, que era, eu esqueci o nome dele na época, Mauro Magalhães, ele vira e fala assim, bom, vamos começar? Aí eu senti um frio na barriga assim, que eu falei, como assim vamos começar? Eu já estou conversando com ele há muito tempo, dizendo que eu não sei de nada, né? E ele fala para mim assim, uma testemunha de nome, tal. Viu o carro, papapá, e assim que nós chegamos até você. Aí eu falei assim, deixa eu dar um telefonema? Aí ele falou, pode. Eu sabia que talvez eu pudesse estar sendo escutado, mas eu não podia correr o risco. Eu tinha que correr o risco, na verdade. Eu ligo para casa e falo as seguintes palavras com a minha esposa, que os delegados provavelmente estavam na linha, né? Estavam. Estavam, não estavam? E eu falo assim para ela, olha, amor, eu tô confessando o crime que eu cometi. Porque não tem jeito, realmente,
eu já expliquei que você estava no shopping, que você não tem nada a ver com isso. Aí ela, do outro lado da linha, ela falou, fala que fui eu, fala que fui eu. Eu falei, não posso falar isso, eu tenho que falar a verdade. Ela estava grávida e eu vou e confesso o crime. Enquanto eu estou dando meu depoimento, a polícia vai, pega ela em casa, com mais uma pessoa que estava lá, que eu não lembro, uma amiga dela, e uma outra pessoa, e leva ela para outra delegacia. E ela lá confessa. Primeiramente, o ator afirmou que matou a Daniela porque ela o assediava, mas essa versão logo foi desmentida por pessoas que acompanhavam a rotina dos dois. As explicações que ele deu, essas invenções que ele fez, não, ela estava me assediando, me perseguindo, por isso que eu a matei. Quer dizer, isso parece que dá uma ideia de que era o que ele andava dizendo para a mulher dele. Ela está me assediando, está me perseguindo. Talvez um pacto de fidelidade. Vamos selar o nosso amor aqui com uma morte. Surgiu a tese do ciúme que a Paula tinha da Daniela com o Guilherme, dadas as cenas de amor que eles protagonizavam na novela. Guilherme fala sobre a personalidade da ex-mulher, Paula Tomás. Eu costumo dizer que eu não conheço mais ela, que eu não sei mais quem ela é. Eu achava que era uma pessoa, hoje eu tenho 1000 dúvidas. É difícil julgar, é difícil definir. Paula Tomás contesta as alegações de Guilherme de Pádua. Ela afirma que não estava presente à cena do crime. Paula reconhece que no dia do assassinato saiu de casa com Guilherme, mas nega que quisesse vigiá-lo. Ela conta que pretendia apenas aproveitar a carona para olhar vitrines num shopping perto do estúdio onde Guilherme tinha gravações. E outra teoria foi até de que o casal estava envolvido com magia negra. E aqui é interessante porque primeiro disseram que a Daniela estava dando em cima do seu assassino, depois que foi a mulher dele que cometeu o crime por ciúmes, e falaram até em magia negra, mas até então ninguém estava buscando saber se ele realmente tinha alguma motivação. Mas a tese que foi desenvolvida no julgamento finalmente foi aquela que eu falei no começo, a tese de que o Guilherme estava irritado com o fato do personagem dele ter sido cortado de 2 capítulos da novela e porque ele acreditava que a Daniela poderia ter influenciado na decisão da mãe dela. Ele assediava ela e ela estava de saco cheio, então ele pode muito bem ter achado que ela ligou pra Glória contando isso e que a Glória diminuiu o personagem dele. Que não é verdade, você perder um par romântico não é sinal de diminuir o personagem. O que faz o personagem é o ator. Está provado que era Guilherme quem assediava a Daniela, e não o contrário, como ele afirma. O que não se sabe é que argumento ele usou para convencer Daniela a ir até o local do crime. Que chantagem emocional ele teria usado. O fato é que Daniela caiu num ardil. Depois que o Guilherme e a Paula assassinaram a Daniela, eles levaram 2 bolsas e a aliança dela. Os amigos que trabalhavam ali com ela, eles sabiam que ela estava sempre andando com 2 bolsas, uma pochete e uma bolsa quadrada. E nesse dia ela tinha alguns dólares nessa pochete porque ela ia fazer a compra de um carro. Então o Guilherme levou isso para simular um assalto seguido de morte. E quando ele estava na delegacia conversando com o delegado, ele ainda quis negociar isso. Só que ele não sabia que a pena para um latrocínio ainda seria maior que para o homicídio. Guilherme de Pádua ficou apenas 36 horas preso e nem chegou a entrar numa cela. Ficou o tempo todo numa antessala da carceragem. O ator, que depois de 7 horas de interrogatório, tentou negociar com o delegado a confissão dele, pedindo que, em vez de assassinato, o delegado considerasse tentativa de assalto, foi solto por decisão da justiça. A juíza Márcia Alvarenga considerou a prisão em flagrante ilegal. O Guilherme e a Paula foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem utilizado recursos que dificultassem a defesa da vítima. O procedimento adotado foi do tribunal do júri, já que qualquer tese de homicídio culposo foi descartada porque o crime foi premeditado. Em 15 de janeiro de 97, o Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 4. E, apesar dele recorrer da sentença, a pena foi mantida. O julgamento da Paula Tomás aconteceu em 16 de maio de 97 e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria no assassinato da Daniela. A pena base dela foi a mesma do Guilherme, porém houve redução de 6 meses, porque ela tinha menos de 21 anos quando cometeu o crime. A saída da personagem da Daniela Pérez na novela de Corpo e Alma foi explicada com uma viagem de estudos ao exterior, e o personagem do Guilherme de Pádua simplesmente deixou de existir. Em 99, após cumprirem apenas 7 anos de pena, eles foram soltos.
Antes do caso Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo e, por isso, a pena deles foi mais leve. Porém, a Glória Pérez liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Em 94, ela conseguiu 1,3 milhão de assinaturas para a aprovação de um projeto de lei nesse sentido. O projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, o Itamar Franco, e ele sancionou a lei. Porém, a modificação não pôde interferir no cumprimento da pena do Guilherme e da Paula. Em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo Horta determinou que a Glória Pérez e o Raul Gazola deveriam receber de Guilherme de Pádua e de Paula Tomás uma multa indenizatória de cerca de R$440 mil cada um. De acordo com a decisão, os réus ainda foram condenados a pagar as despesas com o sepultamento e funeral e também os custos processuais e honorários do advogado. Mas devido à justiça, isso foi sendo adiado por muitos anos. Em 29 de abril de 2016, depois da Glória e do Raul entrarem novamente na justiça com essa ação, eles finalmente conseguiram vencer com o pedido de indenização por danos morais e materiais contra o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. A Prefeitura do Rio de Janeiro prestou uma homenagem colocando o nome da Daniela em uma creche pública do município. O nome da creche é Creche Municipal Daniela Pérez. Os MCs Mascote e Neném criaram uma música chamada Rap da Daniela e na letra da música eles narram os fatos sobre o crime. Esse rap é o rap Daniela Pérez, um crime que abalou todo o Brasil. Novamente eu venho assim. Hoje estive refletindo no que aconteceu, um crime bárbaro que o país entristeceu. Assim também fez a dupla sertaneja Leão e Leopardo. Eles fizeram uma música com o nome Ator Bandido. Saudades de você, Dani, ninguém lhe esquece, Yasmin. Final de 92, início de ano novo. Uma tragédia deixou espanto no rosto do povo. Hoje a Paula Tomás, que é advogada, assina o nome como Paula Peixoto após se casar com o advogado Sérgio Peixoto. Em novembro de 2020, o nome da Paula voltou a ser comentado nos jornais quando ela resolveu colocar sua filha em uma agência de atores. Na época, a menina tinha 5 anos de idade e ela até chegou a participar de uma campanha publicitária para uma loja de roupa infantil. A notícia levou os seguidores de Glória Pérez a falarem sobre o assunto na seção de comentários do Facebook dela. Um dos seguidores comentou: "Manda matar a filha dela." E a Glória Pérez respondeu um dos comentários dizendo: "Essa criminosa não tem limites. Não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina." A Paula registrou um boletim na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima no Rio de Janeiro por conta das respostas dadas por Glória Pérez. A Glória Pérez foi intimada a depor, mas em seu lugar ela enviou seu advogado para se inteirar da denúncia. Alguns dos seguidores que foram responsáveis pelas ameaças que foram citadas no boletim de ocorrência também podem ser intimados. Até o momento, o inquérito segue em fase de diligências e ainda não virou um processo. Pelo menos eu não encontrei mais nenhuma atualização. Se alguém aí que está assistindo souber de alguma coisa, alguma novidade sobre esse inquérito, comenta aqui nos comentários para a gente ficar sabendo também. Um ano após sair da prisão, Guilherme de Pádua se tornou pastor de uma igreja batista em Belo Horizonte. Em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de gravar um podcast com a Ilana Casoy, que é criminóloga, roteirista e escritora, e ela é amiga da Glória Pérez, e ela revelou pra gente que a Glória Pérez gostaria que ela trabalhasse em alguma coisa sobre o caso da filha dela, um documentário, um livro. Então, nessa gravação, nessa mesma conversa, a Ilana falou pra gente que um documentário já estava a caminho. E no outro dia, um dia após essa gravação, as notícias sobre esse documentário já começou a surgir na internet e nesse mesmo dia, o Guilherme de Pádua desativou as redes sociais dele e, por incrível que pareça ou não, o perfil do Instagram dele contava com mais de 40 mil seguidores. Bom, antes de mais nada, eu me sinto muito agradecido, né? Primeiramente a Deus e também, inclusive, as nossas autoridades que julgaram e me liberaram, aqueles que são da sociedade que concordam, muitos me apoiaram, né? Me deram condição de recomeçar. Eu me sinto, antes de mais nada, você perguntou como eu me sinto, muito agradecido. Caso, né? Assim como o caso do goleiro Bruno, né, que foi mencionado, como são casos de repercussão, a sociedade ela tem a tendência
a dificultar essa segunda chance. Até hoje, Guilherme, você se sente num tribunal julgado pela sociedade, tendo se passado aí 20 e tantos anos do acontecido? Não tem como eu não me sentir, porque a todo momento, pessoas me julgam, mencionam, a própria imprensa. Você sofre preconceito? Sofro, mas eu não me faço de vítima, nem fico preocupado com isso. Eu não perco meu tempo, mas assim, a realidade é que muita gente... não tem esse entendimento. Essa questão da atitude cristã, de crer e querer a transformação do outro, querer ver a pessoa dar a volta por cima, digamos assim, não é uma atitude assim natural do ser humano. O ser humano normalmente ele gosta de ver o outro cair, gosta de ver o outro por baixo, gosta de falar da desgraça alheia, porque de uma certa forma, agora eu vou puxar para a psicóloga de novo, de uma certa forma, isso causa uma sensação de realização própria. Se eu vejo a desgraça do outro, eu não estou naquela desgraça, então... Estamos aqui no Congresso Nacional, agora estamos indo ali. Isso mesmo, dá beijo, Marco. Beijo, Marco. Estamos indo ali para a manifestação, né? Em prol do Brasil. É isso mesmo, gente. O Brasil precisa mudar. Precisa. Esses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas que o pessoal fica só explorando o povo brasileiro e o dinheiro e as melhorias não chegam na mão do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser, o Brasil vai mudar, né, meu amor? Se Deus quiser, amor. Beijo. Tchau, gente. Olha, os atores tiveram que gravar como se ela ainda estivesse aqui. Os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa fazer. Tá vindo gente aqui, os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa eles fazerem, gente. Os outros fazem com a gente aquilo que eles... Não tinha nenhum dia que eu gravasse nesses cenários em que eu gravei hoje, que era quarto de Yasmin em Casa de Domingos, que a Dani não tivesse. É uma coisa de sentir a presença, de lembrar nitidamente das cenas que a gente gravava. E não é só o cenário, é todo lugar aqui. Você olha no corredor, olha para os lados, olha no cenário assim, com aquela esperança ainda de aparecer diante de você. Mas também já é confusão nossa com a nossa realidade, a nossa ficção. Né? A revolta, a indignação diante do crime hediondo não deve se limitar a este fato. Milhares de Danielas são assassinadas, mutiladas, serviciadas a cada ano no Brasil. Milhares de Guilhermes de Pádua saem impunes desses crimes. Em casos antigos ou recentes, repete-se a mesma violência contra a mulher. Em todo o país, em todas as classes sociais. Crimes que é preciso denunciar e punir. Gente, então é isso. Muito obrigada que assistiu até aqui. Se você tiver mais alguma informação a dar sobre esse caso, fala aí nos comentários. Se tiver sugestão de tema também, comenta aí para eu fazer um próximo vídeo com a sua sugestão. Não esquece de seguir a gente no Poltercast_DM e de ouvir também o nosso podcast no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigada. Até a semana que vem. Lembra muito de Daniela e também de Yasmin.